diz que louvado seja Deus, foi contraído de uma terrível doença. Naamã, louvado seja Deus do Senhor, agora está com essa doença, louvado seja Deus, uma doença de pele. Naamã, ele poderia até colocar suas armaduras para cobrir essas feridas que ele tinha no corpo. Naamã, louvado seja o nome do Senhor, não sei por orgulho, mas ele continuava a sua batalha, ele colocava a sua armadura e dizia: hoje eu vou para mais uma guerra, hoje eu vou para mais uma peleja, hoje eu vou, louvado seja o nome do Senhor, se vier o meu rei. Porque muitos são assim, irmãos. Hoje em dia as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes feridas, quer mostrar algo que, louvado seja o nome do Senhor, que não está acontecendo. Muitas das vezes pessoas feridas colocam a sua armadura, vai para a casa do Senhor, vai para levar o nome do Senhor, mas é cheia de feridas, porque louvado seja o nome do Senhor. Como foi dito nessa noite, a nossa caminhada ela é ardosa, a nossa caminhada ela é cheia de espinho, a nossa caminhada, louvado seja o nome do Senhor, não é fácil, porque se fosse fácil, louvado seja Deus, não ia ser, louvado seja o nome do Senhor, como se fosse da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas não éramos nada aos olhos da comunidade, aos olhos dos seres humanos. Muitos nos criticavam, muitos nos diziam: vamos enterrar esse daí não tem mais jeito, esse daí, louvado seja o nome do Senhor, não vai mais prestar para nada, esse daí não vai dar mais para nada. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o irmão Fábio, porque onde nós morávamos, a sociedade já tinha certeza que nossas mães iam nos enterrar. Porque nós já vivíamos feridos no mundo, nós já vivíamos, louvado seja o nome do Senhor, fazendo aquilo que não agradava o coração de Deus, e pensávamos que estávamos certos, mas estávamos feridos, estávamos derrotados, estávamos caídos, pensávamos que era o dono da história, o dono da situação. Mas Deus colocou pessoas, irmãos, de joelhos, pessoas que acreditavam que Deus poderia fazer um milagre, que Ele poderia fazer a diferença. Nem o homem da terra, nem o seu patrão, nem o seu pai, nem sua mãe, louvado seja o nome do Senhor, tem o poder de transformar a vida como aquele lá de cima tem. O que ele tem de fazer é clamar ao Senhor, se ajoelhar e colocar na mão de Deus, porque louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus tem propósito, quando Deus tem promessa, quando Ele promete, não é Satanás não que possa tocar na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu esposo. Aleluia! Naamã era um homem honrado no meio da sociedade. Naamã ele poderia ter algo, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas olham para nós não temos. Ele poderia ter dinheiro, ele poderia ter mansão, ele poderia ter carro do ano, mas ele tinha uma lepra. Seja grato a Deus, irmãos, por essa oportunidade que você está tendo de estar hoje na casa do Senhor, numa igreja que talvez muitos diziam: essa igreja não vai para frente, ela não vai sair desse chão, e Deus cumpriu a promessa, Deus fez um milagre, e Deus tem muitas coisas para fazer ainda aqui, irmãos. Eu creio. Tem pessoas para trazer Glória a para Deus. mas nós temos que ter a humildade de receber esses povos que vêm feridos, pessoas que vêm maltratadas, cheias de marca do mundo, cheias de feridas do mundo. E Deus deu a oportunidade desta comunidade, desta igreja hoje, com pessoas humildes, porque Deus se agrada daquelas pessoas que são humildes, pessoas que verdadeiramente pregam o evangelho verdadeiro. Porque, irmãos, hoje tem muitas igrejas lotadas aí, tem muitas igrejas, louvado seja o nome do Senhor, que é tudo bonito, tem tudo, só não tem a presença de Deus, só não tem Deus. Eu
a Deus. Deus permite que uma menina venha. Louvado seja o nome do Senhor. Levando cativa para dentro da casa de Naamã. Deus vai permitir que essa jovem ela venha para dentro da casa de Naamã. Deus não relata o nome, mas a estudiosa diz que essa jovem tinha entre 12 a 14 anos. E ela vem cativa, irmãos, porque os propósitos de Deus é assim. Ele usa quem Ele quer, Ele traz quem Ele quer. E essa menina dá uma... diz para a sua serva: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Quem me dera que o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele curaria desta lepra. Muitas das vezes, irmãos, nós somos feridos. Muitas das vezes há pessoas, até dentro das igrejas, que não acreditam em nós. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós pregamos o evangelho verdadeiro, trazemos a palavra de libertação, a palavra de milagre. Isso é bom. Mas quando nós trazemos uma palavra de conserto para a igreja, nós estamos soltando piada nos irmãos. Às vezes o irmão está com a ferida aberta, está fazendo algo que não agrada a Deus. Nós pregamos a palavra e estamos chamados, louvado seja Deus, como dando piada nas pessoas, falando que não é agradável a pessoa. Mas não importa o que digam de mim e de você, o que importa é aquele que nos chamou, aquele que nos trouxe pela presença dele, o que nos trouxe, os que nos transformou, o que nos libertou. O que importa o que ele pensa de mim e de você, porque nós temos um testemunho, nós temos louvado seja o nome do Senhor, nós temos um chamado. Aleluia. Glória a E Deus. o nosso chamado é pregar que esse Deus um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja purificada, a sua igreja lavada, a sua igreja remida, sem lepra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Milagre, irmãos, acontece nas nossas vidas quase todos os dias. Aleluia. Quando você se levanta de manhã, que você abre seu joelho, você se ajoelhar ao Senhor e dizer: obrigado, Senhor, pelo milagre de eu estar vivo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja para me congregar. Obrigado que eu tenho uns líderes que se importam comigo. Porque tem pessoas que queriam essa oportunidade de estar aqui e não estão mais no nosso meio. Temos pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que não têm a força de que você tem, de estar na presença de Deus, mesmo muitas das vezes sendo julgado, sendo apontado, pessoas dizendo que você é crente só de fachada. Aleluia. Glória a Deus. Milagre, milagre. Desde o ventre da tua mãe tu é escolhido, meu filho, minha filha. Desde o ventre da tua mãe que tem um chamado na tua vida. Desde o ventre da tua mãe que eu te escolhi, tu és separado, tu és separada. Foi eu que te trouxe para a minha presença. Não liga para o que falam mal de ti, não liga para os que estão te apontando. Vive o milagre que eu estou te dando nesta noite. Aleluia, Jesus. Irmãos, Glória a Deus. eu morava numa comunidade. Dia 8 de janeiro, fez 12 anos que eu fui resgatado por Deus. Eu morava numa comunidade, pessoa ruim, não respeitava a vagabundagem, não respeitava a polícia, não respeitava ninguém. Eu era eu, o orgulho, pensando que eu era o danadão de tudo, o orgulho do homem que atrapalha a bênção de Deus nas nossas vidas. O orgulho. O irmão Fábio caiu que não deixava eu mentir, porque
se drogava, vendia droga, fazia tudo que era de errado na prostituição. Hoje, irmãos, para a honra e a glória do Senhor, eu falo de peito aberto, porque não é eu que vivo mais em mim, mas sim aquele que me chamou, aquele que me restaurou, aquele que me dá a oportunidade de estar na terra dos viventes, pregando a sua palavra. Eu vou falar, irmãos, porque eu não. Ele me dá respaldo para me falar isso, porque nós convivemos juntos. Você, meu irmão Fábio, hoje aí, testemunho vivo, mas esse homem, quando esse homem vivia fazendo o que não prestava, esse homem parecia um bicho, os cabelos grandes, ninguém dava nada, magro, pedia ele para ir comprar droga para mim, ia comprar droga para mim ali. Mas uma certa feita, irmãos, um milagre chegou na casa dele. Aleluia. A salvação chegou na casa dele. Glória a Deus. E quando eu vi esse homem transformado, eu disse, rapaz, como é que esse Deus dos crentes aí transforma essa pessoa? Oh, glória. Porque, irmãos, quando os crentes chegavam para me evangelizar, eu estava lá bebendo, botava os crentes para correr. Tinha um povo irmão que ia lá em casa, eu disse, tu quer minha mulher, mas vai-se embora, não quero nada contigo aqui não, negócio de Deus. Deus não salva ninguém não. Tu és poderoso, Senhor. O homem para ter raiva de evangélico era eu. Raiva de evangélico. Não queria saber. Aleluia, Deus. Não sabia. Eu falava com o irmão dizia assim, ó, sai daí, Saul. Não sabia nem quem era Saul. Meu Deus. Sai daí, Tomé. Eu não sabia nem quem era Tomé. Precisei ver para crer no milagre. Glória a Deus. Precisei tocar para sentir o milagre. Aleluia, Deus. Precisei levar o Senhor do Senhor, igual aquela mulher do fluxo de sangue, que tocou só na hora e sentiu a virtude do Senhor na vida dela. Assim aconteceu comigo, porque eu sou um milagre de Deus, irmão da terra. Você é um milagre. Glória a Deus. Maravilhoso. Tu és poderoso. E o rei que dava servia, irmãos, Bendade, manda uma carta para o rei, louvado seja Deus. E a carta chega até o rei de Israel, que era Jorão no tempo. E Jorão levou aquilo dali como uma fonte, porque ele não era profeta. Ele não era profeta. Ele era só um rei. Ele levou aquilo como uma afronta, porque ele pensava que o rei, Ben-Hadad, estava ali dando louvado seja o nome do Senhor, uma ordem, uma obrigação que ele teria que curar na mão. Porque o profeta, louvado seja Deus, servia só em orão, era só uma pessoa que estava ali. Louvado seja Deus. Eliseu, ele era só um profeta que Deus levantou para fazer milagres, maravilhas, prodígios. Você não é diferente de Eliseu. Deus colocou o poder nas suas mãos, autoridade. Você tem, louvado seja o Senhor, abaixo de Deus. Suas mãos você pode tocar, pode curar. Você pode orar, pode libertar. Aonde você colocar suas mãos, Deus ele também vai fazer um milagre. Você não é diferente de Eliseu. Deus ele é o de hoje, de ontem, de sempre. Irmão. Quem mudamos somos nós. Muitas das vezes não acreditamos o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, não acreditamos que o milagre está em nossas mãos. E uma certa feita, tinha uma casa que eu levava droga e levava bebida. Droga e bebida. Meus amigos, entre aspas, o irmão Fábio
já tinha perdido a família, já estava mesmo cheio de feridas dentro do mundo, não estava mais nem ligando mais para nada. Se a morte quisesse me alcançar naquele momento, ela poderia me alcançar, que não ia fazer diferença. E o irmão Fábio atrás de mim, me chamava para ir para a igreja. Eu dizia: eu vou, irmão, vai lá em casa mais tarde. Quando o irmão Fábio ia, eu estava olhando o irmão Fábio. Mas quando Deus tem promessas, quando Deus tem promessas, Jonas, pode se esconder, mas Ele vai te buscar. Quando Ele tem promessa, quando tu é um milagre, tu pode se esconder onde tu se esconder, mas Ele vai te buscar. E os meus amigos tentaram me matar. Deus foi tão bom nesse dia que não deixou me trocar muito para ficar fora de si. Quando eu passo, os caras estão ajeitando uma pistola no quarto, lá no quarto da casa, hoje vai matar ele. Isso é uma história que não tinha nada a ver com uma pessoa que usava pelo diabo para me matar. E quando eu vi, eu corri por cá e chamei o rapaz que estava comigo: vamos embora, os caras querem me matar. Não, Cristiano, vai não, quero te matar, quero. Quando eu entro no carro, os caras entram atrás. Ele anda uma distância, eu desço, os caras correm atrás de mim. Eu não sei nem se atiraram, se eles atiraram, eu acho que os anjos do Senhor iam tirando, desviando do caminho. Deus me deu força, irmãos, que eu pulei o muro do meu irmão, alto muro. Nunca tinha pulado o muro daquele jeito. Aí agora, o homem que se escondia dos crentes, que tinha raiva dos crentes, isso foi no sábado para domingo. Domingo, o homem que tinha raiva dos crentes, que botava os crentes para correr, estava atrás do irmão Fábio. Hoje eu vou para a casa do Senhor, Fábio, contigo. Hoje eu vou, porque nós temos que passar por coisas nas nossas vidas, para nós ver que Deus é fiel, que Deus tem promessa. Nós temos que passar por coisas nas nossas vidas, irmãos, para nós ver que nós temos um dono. Saulo está indo para o caminho de Damasco, para fazer o que ele fazia de melhor com o povo de Deus, né? Judiava, maltratava, matava. E ali ele tem um encontro com Deus. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, coloca uma cegueira naquele homem passa 3 dias orando. Ele manda o profeta Ananias ir lá. E o profeta Ananias diz o que? Meu Senhor, aquele homem ali não, aquele homem matava o teu povo. Irmão, Deus não trabalha com covarde. Se Deus mandou, Ele se responsabiliza. Se Ele está mandando, Ele tem que fazer. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é propriedade de Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te levantou. O que Deus disse para Ananias? Vai lá, que ele é meu vaso escolhido. Aleluia. Vai ter que padecer pelo meu nome. Glória a Deus. E na manhã, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele esperava, que o profeta ele chega. Eliseu não deixa nem Naamã chegar na casa dele. Manda logo o mensageiro, vai. Manda ele lá no Jordão 7 vezes mergulhar. Porque hoje, irmão, hoje é dia de mergulhar na presença de Deus. Aleluia. Hoje é dia de descer na presença Glória do a Senhor. Hoje é dia da gente se humilhar ao Senhor. Porque tem uns que dizem assim: olha, os humilhados serão exaltados. Tem um povo que diz isso. Aquele que se humilha no Senhor será Aleluia. exaltado. Glória a Deus. Aquele que reconhece que é pequeno na presença de Deus. Aquele que reconhece que o Senhor é o único Senhor. Aquele que reconhece que Ele é maior do que tudo. Aquele que reconhece que Ele é o grandão, que Ele é o maior, que Ele é o
Esse daí naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu nem vos conheço, porque quer a glória de Deus para Ele. Nós temos que estar sempre, irmãos, disponível a fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, mas sempre com humildade. Foi 7 mergulhos que Naamã deu. Naamã, louvado seja o nome do Senhor. Quando o profeta manda o mensageiro mandar ele mergulhar 7 vezes, ele diz: porventura, o rio de Amaná e Farpar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar-me para ficar curado e voltar voltando as costas, retirou-se indignado. Porque Naamã, irmãos, ele queria fazer do jeito dele, ele queria ser curado do jeito dele, ele queria que o profeta fosse lá, colocasse a mão, clamasse o nome do Senhor e ele fosse curado. Mas nem toda a vontade da gente é a vontade de Deus, nem todo o nosso querer é o querer de Deus. Amaná e Farpar poderia ter até a melhor água de Israel, mas quando o profeta manda Naamã e louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus e no rio, aonde ele, louvado seja Deus no Jordão, porque o rio do Jordão, ele era mais sujo, ele era mais poluído. Mas quando Naamã fosse mergulhar lá no rio, que era sujo, o rio, louvado seja o nome do Senhor, que ninguém queria estar lá, era o rio que ia ter a fonte da água viva, a água que ia limpar, a água que ia curar. Deus poderoso. E até a água, louvado seja o nome do Senhor, que deveria ser limpo, transformado e mudado, porque a presença ia estar naquele lugar. Ele tinha que agir só de fé, irmãos, porque o crente sem fé, ele não vai para canto nenhum. Fé é o fim e fundamento das coisas que a gente não vê. E olha como Deus, ele é tremendo. Eu fui para o culto com o irmão Fábio, e o pastor começou a pregar, e o pastor começou a falar daquilo que eu tinha passado naquele dia. Ei, teus amigos queriam te matar, Deus te colocou no colo, Deus te deu livramento, Deus tem uma obra na tua vida, Deus é fiel. E eu fiquei igual a Naamã, indignado com o irmão Fábio. Ei, irmão, tu foi falar da minha vida com o pastor? E ele, não, irmão, aí é o Espírito Santo que está revelando a ele. Fui na frente, não foi nem por força nem por violência, foi só a mão de Deus na minha vida, foi só o livramento que Deus me deu, foi só a oportunidade que Deus me deu, Deus me deu as minhas feridas, foi só o livramento que Deus me deu para que o meu orgulho viesse cair por terra e saber que Ele era o Criador e eu era a criatura. Isso, louvado seja o nome do Senhor, é que louvado seja o nome do Senhor que faz com que a gente venha se alegrar na presença de Deus, irmãos. Eu costumo falar para muitas pessoas, é melhor a tristeza dentro da casa de Deus do que a felicidade do mundo. É melhor a tristeza dentro da casa de Deus do que a felicidade do mundo, porque ela é enganosa, ela é mentirosa. Há momentos da nossa vida que nós estamos tristes dentro da casa de Deus, nós estamos passando pelo processo, mas é Deus, irmãos, querendo fazer com que nós vamos adorar o nome dEle, glorificar o nome dEle na hora das provas, na hora que não tem nada para a gente comer, na hora que não tem nada para a gente beber, na hora que nós temos abrimos o nosso celeiro, não tem 1 quilo de arroz, nós abrimos a nossa geladeira, tem a sua alma, mas Ele quer que o nome dEle venha a ser glorificado, venha a ser adorado. Filipenses 4:11, Paulo ele se conformou com tudo. No 11 e no 12 ele se conforma com tudo. Posso estar abatido, posso estar triste, posso ter bonança, posso ter o que tiver. Mas no 13 ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me chamou, daquele que me tirou do lamaçal do pecado,
naquele que me chamou do charco de lodo, aquele que transformou a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus, Santo teu nome, Senhor. Milagres, milagre. Deus fez uma promessa que eu ia ser liberto, que eu ia ser transformado, que eu ia pregar o evangelho dele, Glória a Deus. Glória a Deus. que eu ia passar por coisas, mas eu não me prestei a esse, porque Deus, ele era o dono de tudo. Aleluia. Aceitei Jesus, Glória passei pelo processo de Deus. a Deus. Mas você dizia aí, quando tu aceitou Jesus, a tua vida melhorou, melhorou, irmãos. A vida melhorou, mas as feridas continuaram. As marcas continuaram. Aí foi aonde eu fui mais apedrejado. Aí foi onde as feridas começaram a crescer. Aí foi aonde, louvado seja o nome do Senhor, aconteceu coisas comigo dentro da casa do Senhor, irmãos, que eu só não desisti porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu perdi a minha família. E dentro da casa do Senhor eu conheci uma mulher. E no que eu conheci essa mulher, ela do interior, ela tinha uma casa no interior. E os meus líderes espirituais do tempo, líder entre aspas, mas eu oro a Deus que Deus transforme a vida deles, traga eles para a presença de Deus. Me separaram da minha esposa para tomar uma casa que ela tinha no interior. E tomaram. Conseguiram tomar. Me tiraram. Era nova convertida. Tiraram a casa dela. Porque ela tinha dito para o Senhor, porque novo convertido ele é assim, irmãos. Quando ele é novo convertido, ele está no seu primeiro amor. E ela deu a casa para que a obra fosse feita. E eles agiram de má fé, venderam a casa, dizendo que ia alugar um ponto, levaram até no ponto, ela para ver onde ia alugar. Mas tomaram a casa. Eu separado dela. Passei 6 meses separado dela. E temos entrada no divórcio. E eu oro ao Senhor, Senhor, se for a tua vontade, se for o teu querer, e restaurar meu casamento, que seja feita a tua vontade. Uma certa feita eu fui para o culto, mas os pessoal da igreja ela ficou lá atrás, eu fiquei lá na frente. O pregador pregando, o senhorzinho foi lá onde ela estava, pegou na mão dela e trouxe ela até onde eu estava. O que Deus uniu, homem nenhum separa. Deus. E a gente voltou, irmãos. Pastor, profetizando a vida do irmão. Eu tinha comércio. Ela tinha a casa dela. Morava de aluguel. Mas nós tínhamos tudo de dentro de casa que você imaginasse. Ela perdeu tudo porque a mulher usava de Deus, dizendo que era para ela dar, fazer não sei o quê. E nós fomos embora para a casa da minha mãe. Moramos numa sala, numa área. E o meu guarda-roupa era uma caixa e uma rede para nós dormir. É o propósito. É Deus. Quando Deus ele quer trabalhar no milagre, não é do jeito dele, não é do meu teu jeito. Não, agora ele vai mergulhar 7 vezes no rio e vai sair curado, lavado e remido. Mas ele passou um processo, um sofrimento. Ele teria que ser tratado, teria que ser curado. E na nossa vida é assim,
Eu continuei porque eu sabia que quando eu fosse, louvado seja o nome do Senhor, mergulhar na presença de Deus, eu sabia que tudo Deus ia me dar de volta, Deus ia trazer. Porque, irmãos, essa história de Naamã é uma história, louvado seja o nome do Senhor. Se nós lermos ela, nós vamos ver que Deus ele faz o milagre, mas ele precisa de você. Ele poderia descer do céu para tocar no Naamã e ter curado, mas ele precisa de vocês, jovens. Ele precisa de vocês, senhoras. Ele precisa de vocês, varão. Ele precisa. Eu tenho louvado seja o nome do Senhor. Deus restaurou tudo na minha vida. No meu primeiro casamento eu tinha uma menina de 16 anos. E a minha filha pegou uma doença chamada lúpus nos órgãos. Se ela ficasse por um, ela ia para o outro. Perdi a minha filha faleceu. Eu estando na casa de Deus, no processo mais difícil da minha vida, no momento onde eu pensava que Deus tinha me abandonado, no momento que eu pensava que Deus não estava mais comigo. Mas quando Deus tem chamado, irmãos, há momento nas nossas vidas que as lágrimas ela tem que ser derramada. Há momentos nas nossas vidas que nós temos que chorar. Há momentos na nossa vida que nós não temos que perguntar a Deus por quê. Nós temos que perguntar ao Senhor para quê? Para quê, Senhor? Não por quê. E toda vida que eu ia visitar a minha filha, ela dizia, sabe o que para mim? Pai, não me faça de coitada, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Se Deus curasse a minha filha e ela, depois de curada, ela fosse fazer o que não era agradável a Deus, há momentos, irmãos, que Deus ele prepara e leva. Perdi a minha filha no dia 20 de dezembro de 2016, 4 dias para o Natal. No começo de dezembro, se eu não me engano, dia 4, dia 5 por aí, a minha esposa tinha perdido um menino. 2 perdas em dezembro. Quando eu peguei o corpo da minha filha no hospital, que desenrolaram o corpo dela, que eu olhei, ela estava achando graça, porque agora a dor que ela sentia, ela ia sentir a felicidade ao lado do Pai. Aleluia. Deus veio buscar o que era dele, eu devolvi para o Senhor, eu devolvi ela para Deus. Na hora que eu estava lá, o pastor perguntou assim, porque Deus ele sabe de todas as coisas também. Quando ela adoeceu, a família da mãe dela toda aceitou o Senhor. Porque a minha ex-sogra, a minha mulher, se vivesse estapeando no meio da rua, feio. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que respeitar os nossos pais e as nossas mães. A palavra de Deus fala isso. E até hoje, irmãos, para a glória do Senhor, eles estão na presença de Deus. Mas foi preciso ter uma ferida. Foi preciso, louvado seja o nome do Senhor, que a ferida viesse, para que elas viessem deixar o orgulho cair por terra e ver que não era aquilo que Deus queria para a vida deles. Porque a minha filha foi, mas a presença de Deus ficou na vida dele. Glória a Deus. E no dia 30 de dezembro de... Agora me falha a memória o ano. 2018.
30 de dezembro, Deus me deu um filho. Glória a Uma Deus. promessa. Eu fiquei até olhando aqui, cadê ele, Isaac? O nome do meu filho também é Isaac. Uma bênção de Deus. Um menino bênção. Cheio de Deus. Um menino que está na igreja dando glória a Deus, é aleluia. Louva ao Senhor. A minha mãe estava doente. Nem eu nem minha esposa fomos com minha mãe. Nasceu uma filha da minha mãe. Minha mãe foi para médico, comprou remédio, gastou dinheiro. E ele foi um dia lá. Botou a mão e foi orar. As pessoas ficaram rindo. Ele parou. Fecha os olhos. Foi orar. Orou. Deus curou. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque criança é inocente. É por isso que a palavra de Deus fala que a pele dele ficou igual a pele de um menino. Aleluia. Porque são puras. São verdadeiras. Criança, ela não mente, irmãos. Ela é pura, ela é verdadeira. Ensine os seus filhos o caminho do Senhor. Pode o seu filho levar, seja para o seu para ler Bíblia. Pode o seu filho para louvar. Pode o seu filho para sentir a presença de Deus. Porque não é coisa mais maravilhosa, irmãos, do que servir a Deus. Não é coisa mais maravilhosa do que estar na presença de Deus, glorificando, acreditando que mesmo nas lágrimas Ele vai dar vitória. Mesmo na dor, não sentiu dor, mas a vitória veio, a cura veio, a libertação, a transformação, a mudança. Creia, creia que o milagre vai chegar na sua casa. Creia que o milagre vai chegar na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida da sua parentela, do seu vizinho. Aquele que não acredita que tu é lavado e remida pelo Espírito Santo, vai ser aquele que vai pedir a tua oração e através da tua vida Deus vai curar. Naamã mergulhou a primeira vez. Quando ele mergulha, é humildade. Na segunda, obediência. Na terceira, a construção. Na quarta, a perseverança. Na quinta, a fé. Na sexta, o entusiasmo. E na sétima, a vitória do povo de Deus. Glória a Porque Deus. é isso que Deus tem para mim e para você, irmãos. Foi difícil, foi espinhoso. Foi difícil, não foi, diabo? Espinhoso. Mas a vitória está sendo Glória a Deus. A história continua. A perseverança ela está de pé ainda porque vocês têm garra. Aleluia. Deus quer que nós sejamos assim, irmãos. Nós damos o nosso melhor no trabalho. Damos o nosso melhor. Se acordamos cedo. Vamos trabalhar. Fazemos de tudo para agradar o patrão. Pois seja assim na obra do Senhor. Dê o seu melhor. Faça tudo para agradar a Deus. Faça tudo para chamar a atenção dEle. Do jeito que Deus quer usar a gente temos que estar lá, irmão, à vontade de Deus, como foi falado nesta noite. Há cultos que Deus vai querer usar a gente pulando no reteté. Mas há culto que Deus quer que a palavra venha entrar dentro da gente. Aleluia. Há culto, louvado seja o nome do Senhor, que Deus quer fazer um milagre. E o milagre, irmãos, está sobre a minha e a tua responsabilidade nesta noite. Acreditar naquilo que Deus quer através da nossa Aleluia. vida. Acreditar, louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós íamos tirar nossas armaduras e vir deixar Deus curar nossas feridas. Glória a Deus. Porque tem dias, tem tempos, tem momentos que nós colocamos as nossas
verdes, mas estamos cheios de feridas no nosso corpo. Estamos, como se diz, fraquecidos, tristes. Mas é porque nós vivemos no mundo espiritual. Satanás não quer que você herde aquilo que um dia ele teve a oportunidade de herdar. Satanás, ele não quer que você, louvado seja o nome do Senhor, naquele grande dia venha ser reconhecido por Deus. Ele não quer, louvado seja o nome do Senhor, que você vá andar em ruas de ouro e de cristais, parede de jaspe. É o que Deus tem preparado para vir para você. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Creias em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Para quem é essa morada? É para aquele povo que acreditou. Aquele povo que um dia, louvado seja o nome do Senhor, estava ferido. Aquele povo que um dia estava batido. Aquele povo que até um dia estava sem fé, mas acreditou que o mediador entre o homem, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. que o mediador Glória a Deus. entre o homem e o pecado veio à terra. Adão Aleluia. veio com o pecado, mas Jesus mandou que foi para aquela cruz. E Jesus, quando ele vai orar, ele pede, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aquela viúva ia enterrar seu filho, já tinha perdido seu marido, mas ela encontrou com o dono da vida, irmãos. Ela se encontrou com um milagre. E quando tinha uma multidão vindo com a tristeza, vinha outra multidão com milagre. Leve esse milagre hoje para a tua casa. Prega dentro da tua casa. Começa a obra dentro da tua casa. Começa a falar de Deus para os teus. Você pensa que a palavra de Deus, quando você fala ela para alguém, você pensa que a pessoa não está dando a mínima, não está dando a mínima para aquilo que você está falando, mas ela fica algo plantado aqui. O milagre está aqui. O milagre está aqui dentro, é vocês. Vocês são um milagre. Eu sou um milagre. Aleluia. Levei uma pedrada na cabeça. Ó. Desfaleci. O cara já vinha com a outra para atacar. Na minha cabeça, você que a minha irmã saiu. Me defendeu. Agora, irmãos, eu vivi isso tudo aqui. Porque eu sempre peço a Deus uma palavra que venha, que eu venha falar daquilo que eu passei, que eu estou passando. Tem feridas, irmãos, ainda? Tenho. Outro irmão que se afastou de Jesus está preso. Um crime que o cunhado dele cometeu e ele que está pagando. Quer voltar a arma. Ferido, mas não deixe de clamar ao Senhor. Eu acredito nas promessas de Deus. Eu acredito que Deus vai salvar e vai libertar. Eu acredito que Ele é mais um milagre de Jesus. O meu outro irmão era fumando pedra, fumando maconha. E eu crente, e o meu irmão saindo, a minha mãe falando, eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu não aceito isso. O Senhor me resgatou, resgata o meu irmão também. Deus usou ele também para guiar ele para Jesus. Outro milagre de Deus. Temos que acreditar, irmão, que o Deus que nós servimos, ele ainda está vivo. O Deus que nós servimos, ele está com o ouvido inclinado para escutar o teu clamor, a tua oração. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. não vai deixar que você seja envergonhado nunca, irmãos, porque você sabe o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que tem muitas e muitas coisas para fazer na sua vida. Creia, tenha fé, acredite, a vitória vai chegar no seu lar, a vitória vai chegar na sua vida. Creia. Aleluia. Você é um instrumento de Deus na terra. Glória a Deus. Creia.
Quando eu aceitei Jesus, nessa primeira ministração, preguei sobre o perdão. No outro dia, no meu trabalho, porque eu trabalho no meu bairro mesmo. No outro dia, Deus levou o cara que me deu para onde eu estava, para me pedir perdão. E eu perdoei. Porque, irmão, é o nosso dever perdoar. É o nosso dever. Eu digo muito para os meus líderes lá: ó, o senhor e a senhora são os únicos outros que vão falar de você, são os únicos outros que vão lhe apedrejar, vão dizer que vocês são aqui, não, vocês têm que abraçar. O senhor é o nosso pastor, mas ele colocou gente na terra para cuidar de nós. Os ensinamentos de Deus na minha e na tua vida, através da vida de Naamã. Acreditar, mergulhar, descer. Sabe por que 7 vezes? Número da perfeição. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A vontade não vai levar a gente para canto nenhum, mas a vontade de Deus vai nos levar. Glória a Deus. Para que naquele grande dia, a nossa maior vitória venha acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Posso fazer uma oração, pastor? Aleluia, Jesus. Nem pedir para os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.